Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vou trazer mais uma partida. Acabou de acabar pouco tempo atrás, acabou de acabar fora da hora, mas acabou há pouco tempo entre o Quintiliano e o Ramírez e o Neuris Delgado. O Quinte precisa ganhar de qualquer jeito se ele tem alguma ilusão de, de ganhar esse torneio. Ele precisa ganhar, se ele ganhar, ele provavelmente vai ficar em segundo colocado. Se ele empatar, ele já não alcança mais empatar com o Neuris, segundo colocado. Provavelmente vai ter uma galera empatada aí em segundo colocado. Mas vamos ver. Vamos torcer para o Kit ganhar essa. Mas vamos ver. Mas todo mundo sabe que o Neuris é osso duro de roer. Mas vai lá, o Kit está de brancas, o Neuris de negras. O Kit começou com D4, cavalo F6, C4, E6, G3, bispo B4, cheque, cavalo D2, D5, bispo G2, roque, G3, B6, roque. Tem alguma índia do rei de brancas aí. Mas é. Nossa, daqui é. É uma anti-Grunfeld. Mas bora lá, bispo B7. A3, deu um totó no bispo. Bispo E7, voltou. C por D5, E por D5. B4. Quinte tá avançando na hora da dama. Cavalo de B7. Bispo B2. A6, fianquetou os dois bispos. É na rete, na abertura rete, que fianqueta os dois bispos, né? Cavalo E5, C5, cavalo D7, trocou os cavalos, né? Alexa, pode desligar. Cavalo por C, cavalo por D7, cavalo por D7, D por C5, B por C5, cavalo B3, C por B4, A por B4. Aqui, ó. Ele não podia jogar isso daqui, seria péssimo isso daqui. Por quê? Cavalo B5, cavalo C5. Aí não seria interessante jogada não. Mas jogou A por B4, torre B8, cavalo A5. As brancas estão muito mais ativas, né? Estão estendendo, abrangendo o campo. Cavalo F6. Podia ter jogado bispo F6, né? Talvez fosse melhor mesmo. Tirava essa diagonal forte desse bispo, trocava e botava o cavalo no lugar onde ele ia estar desde o começo, né? E o cavalo já ficava protegendo o peão de D5. Mas não foi isso que jogaram. Cavalo F6, bispo E5, atacando a torre, bispo D6, trocou, pegou o cavalo. Porque aqui, ó, se fizesse isso daqui, ó, torre B6, bispo por F6, dama por F6. É. Traz a dama pro meio, torre, tá complicado aqui. Esse peão tá caindo. Bora lá. Jogou dama por F6. Torre por A6. Por que não, ó, bispo por B5?
Torre B6 foi o que mostrou na outra. Mas jogou torre por B4. Bispo por D5, agora foi. Tá ameaçando forte, né? Torre por D6, né? Porque ó, ainda você pega a torre por D6. Se a dama pegar, bispo cheque, vai pegar o bispo e você ganha a dama. Olha que jogada terrível. Torre D4. Vixe. Seria uma boa, talvez torre D8. Mas bora lá. Aqui é 4. Dama E7. Mas jogou dama B3. Torre B4. Você lança. Não foi essas coisas. O melhor seria dama E7 mesmo. E4 e torre B4. Agora bispo por F7. Esse lance foi muito forte. Só vê o impacto dele. Só vê o impacto dele. Rei H8, preferiu não pegar. Porque se pegasse, torre A8, cheque. O que? Ia ter que defender de bispo. Sacrificava em cima do bispo. E capturava aqui também. Mas jogou o que? Jogou dama por B4. Bispo por dama. Torre por dama. G por F6. O Neules nessas trocaiadas ficou bem mal, né? Mas a jogada de tudo, essa jogada do Quinte vai ser a jogada ganhadora do jogo. Torre B1. Torre B8. Torre D1. Rei G7. Torre D7. Rei F8. Bispo C4. Bispo E7. Bispo D3. H6. Rei G2. Vai ser muito difícil o Neuro segurar isso daqui, né? 4 contra 2 aí. Torre D8. Torre A7. O Quinte não quis trocar. Torre D5. Torre A8, cheque. Torre D8. Torre A4. Torre D5. H4. Torre C5. Os peões das brancas estão muito bem protegidos. Não vai conseguir ganhar nenhum aí. Torre G4. Rei F7. Rei F3. Bispo F8. Por exemplo, esse bispo aqui. Esse bispo impede a entrada da torre aqui para dar cheque no rei. Protege esse peão, tá tudo protegido. Nenhum peão das brancas dá para ganhar fácil aí. Torre A4, agora ele vai fazer o que? Ele vai botar a torre dele para jogar. Torre C7. Bispo C4, cheque. Rei G7. Bispo D5. Rei H8. Talvez H5 fosse necessário. Bispo E4. Bispo D6.
Mas não tá nada fácil para as negras a situação. Torre A6. Rei G7. Torre A4. Torre D7. Torre G4, cheque. Rei H7. Bispo G8, cheque. Rei H8. Bispo E6. Atacou a torre. Torre D8. Torre C4. Torre E8. Torre C6. Rei G7. Bispo F5. Torre E7. Bispo D3. Torre E5. Manobras para todo lado. Rei G4. Torre C5. O Negros quer trocar as torres. Bispo de cores opostas, você tem 2 peões a menos. Sinceramente, eu acho que, sei lá. Mas não é fácil ganhar, dependendo de como as negras se armem lá, as brancas podem sofrer mesmo com 2 peões a mais. Torre A6, torre C7, F4, agora começou a mexer os peões, bispo B4, torre A8, bispo D6, rei F5, bispo B4, rei B8, bispo E1, torre B1, bispo F2. Por que ele jogou isso daqui? Porque se ele jogasse